O episódio final da quarta temporada de The Boys já tá disponível e algumas perguntas acabaram ficando no ar. O Butcher tá 100% curado? O Soldier Boy vai de fato voltar? E agora o que acontece com o Homelander sendo o presidente dos Estados Unidos? Isso e muito mais nós vamos conversar no vídeo de hoje. Fala galera, tudo certo? Eu sou o Jox, da Origem Geek, seja muito bem-vindo. Cara, finalmente o episódio que de fato é The Boys aconteceu. O final dessa quarta temporada é simplesmente perfeito. Tudo que aconteceu nele andou com a história e ainda o mais importante, deixou um hype gigantesco pra sua última temporada. As coisas agora estão mais sérias do que nunca, o Capitão Pátria chegou no topo dos Estados Unidos, agora ele é o grande presidente, rapaziada. E óbvio que nada de bom vai acabar saindo disso, mas os quadrinhos têm algumas respostas pra gente que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas e aí, o que você achou desse último episódio? Qual que foi a parte que você mais ficou chocado? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. E aproveita também pra deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do Origem Geek. Eu sei que é um pouco chato ficar pedindo, mas faz total diferença, acredita em mim. E agora, sem mais enrolação, vamos começar a conversar um pouquinho sobre as coisas que rolaram nesse episódio e as coisas que podem acontecer no futuro. Eu sei que você tá querendo saber da situação do Butcher, né? Então por isso que nós vamos começar por ele. Nós vimos que a temporada inteira, ou pelo menos desde o final da terceira temporada, a gente já sabia que o Butcher ia morrer. Ele tava com uma doença em estado terminal graças ao composto V temporário que ele tava tomando pra conseguir enfiar a porrada no Capitão Pátria. Só que parece que as coisas não eram tão preto no branco na situação dele. Porque parece que agora que ele acabou aceitando a personalidade Kessler dele, o Butcher vai acabar sobrevivendo, inclusive com uns poderes extremamente irados. Só que aí que tá, aquele rapaziada talvez não seja o Butcher que nós conhecemos. Você se lembra que nesse episódio ele acabou se despedindo do Rio e falando pros The Boys desculpa pra perdoarem ele por todas as coisas que ele acabou fazendo? Então é porque o Butcher sabia que quando ele cedesse o seu corpo pro Joe Kessler, ele ia acabar perdendo a sua consciência, ele ia deixar de ser aquele personagem que todo mundo conheceu. Inclusive naquele episódio que ele acaba matando o Ezequiel, ou pelo menos essa persona dele acaba matando o Ezequiel, ele acaba perdendo a consciência, porque é isso que acontece quando o Joe Kessler acaba assumindo o seu corpo. Então talvez esse personagem que nós vimos não seja o Butcher, e sim o Joe Kessler, que inclusive apareceu no final desse episódio, lá no banco do passageiro, quando o Butcher dirigiu o carro e dando um sorrisinho tipo, pô, finalmente você me escutou. Talvez a situação não seja tão trágica assim, do Butcher acabar perdendo a consciência e não ter noção do que tá fazendo. Até porque dessa vez ele acabou tomando essa decisão por livre e espontânea vontade. Mas é algo pra se manter na cabeça, a gente não pode ignorar esse fato de que talvez o Butcher que nós conhecemos de fato morreu. E isso acaba até mesmo levando a gente um pouco mais próximo dos quadrinhos, porque se a gente se lembrar, o Butcher acaba morrendo graças ao Hughie. O Hughie acaba matando o Butcher. Mas numa situação completamente diferente. O Joe Kessler nas histórias em quadrinho não existe. E se eu não tô enganado, nessa situação do Butcher ter ganhado superpoderes. Na verdade, o Kessler que existe é um outro personagem que acaba sendo um informante que trabalha pra CIA e acaba passando essas informações pro Butcher. Então são coisas completamente contrárias. E a gente sabe que a adaptação The Boys do Prime Video é totalmente diferente das coisas que acontecem nas histórias em quadrinho também. Eles acabam indo por outros rumos, mas a gente tem que se lembrar que é uma adaptação. Algumas coisas sim vão acabar acontecendo igual. Então talvez o destino do Billy Bruto seja morrer pelas mãos do Hughie, que inclusive foi o personagem que mais sofreu essa temporada inteira. Eu passei a maioria dos vídeos aqui reclamando dele, falando que ele foi deixado de escanteio, que de fato foi. Mas nesse último episódio ele acabou tendo um certo tipo de importância. Ele conseguiu colocar na cabeça dos The Boys pra eles finalmente fazerem algo de fato bom, coisa que acabou sendo interrompida na hora que o Bruto acabou chegando e massacrando a Victoria Newman. Porque assim, se você é igual a mim, tava reclamando que ninguém tinha morrido até agora, Victoria Newman acabou pagando o pato. Serviu pra mostrar que o Butcher agora tem esses superpoderes e também que a Sábia tava por trás de tudo aquilo que tava acontecendo. Ela sabia que a Victoria Newman ia acabar cedendo sob pressão. Mas já que a gente chega nesse ponto, mas eu não sei pra vocês, mas ficou com aquela sensação de que alguém mais poderia ter morrido pra trazer um pouco mais de seriedade. Não que esteja sério, na minha opinião, esse final daqui foi perfeito, mas pra trazer aquele pinguinho mais de drama. Por exemplo, matar o A-Train. Ao longo de toda essa temporada, nós tivemos o resultado do seu arco de rendição. Aí chega no último episódio, no clímax da série, e ele não aparece, por que resolveram fazer isso? Obviamente, talvez seja pra gerar um hype pra quinta temporada, pro pessoal, caraca, será que o A-Train vai morrer? Será que ele vai ser responsável por conseguir salvar os The Boys que foram sequestrados pelo pessoal lá de DMV? Qual que será o destino desse personagem? Será que ele nem mesmo vai voltar a aparecer? Será que ele conseguiu fugir? E eu acho muito difícil que deixe ele de fora desse final épico que tá prometendo ser. Porque, de coração, se isso acontecer, vai ser uma grande decepção. Vai muita gente ficar ali
aliviado por ele ter sobrevivido, mas muita gente também vai acabar achando ruim que ele não teve uma conclusão de fato na sua história. Cara, na semana passada ficou nisso aberto, tava todo mundo achando que ele ia morrer nesse episódio. Aí chegou, ele não apareceu e nunca mais vai aparecer, vai ficar esse grande ponto de interrogação do que aconteceu com o trem-bala. Já falando um pouquinho mais do plano da Sábia, que cara, de fato é a pessoa mais inteligente do mundo, não tinha como ter saído melhor. Semana passada ficou parecendo que ela tinha perdido o controle da situação, mas tudo isso fazia parte do plano dela. Ela, sabendo bem a personalidade do Capitão Pátria, tinha certeza que uma hora ou outra ele ia acabar estourando. Tudo aquilo que aconteceu no episódio de hoje era parte do plano dela. Ela sabia que a Victoria Newman, na hora que fosse pressionada, na hora que o Capitão Pátria subisse a marcação pra cima dela, ela ia acabar peidando e ia acabar correndo pro colo do Hughie ou de qualquer outro personagem. Com isso, personagens como o próprio Billy Bruto, que não gosta muito de supers e tava passando por essa situação, ia acabar surtando e ia conseguir matá-la. Inclusive, ela deve ter percebido que quem foi o responsável pela morte do Ezequiel tenha sido o Billy Bruto. Então, a partir dali, ela já começou a fazer as pesquisas, ela viu o que acontecia com os animais pro V temporário. Então, tipo, ela sabia das coisas que ia acontecer. E tudo aconteceu como planejado. Ela conseguiu levar o Capitão Pátria pro topo e acabou ganhando uns créditozinhos com ele também. Coisa que com certeza vai elevar o nível da personagem e vai trazer uma grande importância nessa quinta temporada. Eu tava achando que ela ia acabar se aliando aos The Boys. Eu achava que esse ia ser o grande plot twist do episódio de hoje. Mas não, eles resolveram manter a mesma e o plot twist foi que ela ainda é aliada do Capitão Pátria. Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça quando eu imaginei que uma personagem tão arrogante, tão detestável, iria ter uma rendição, né? Iria acabar se juntando com uns mocinhos, bem entre aspas. Mas enfim. E agora que o Capitão Pátria tá no topo, chegando finalmente na Casa Branca no seu posto de presidente dos Estados Unidos, ele já começou a tomar suas primeiras atitudes, pegando, né, os luzes estrelas, né? O pessoal que acaba sendo apoiador da luz estrela. Se eu não tô enganado, algo semelhante acontece nos quadrinhos. Eu acho que o Capitão Pátria acaba assim se tornando presidente dos Estados Unidos. Inclusive, uma das cenas mais marcantes dessas histórias de The Boys acaba acontecendo na sala do presidente dos Estados Unidos. Só que toda essa situação que tá acontecendo nessa série agora tá levando pra um caminho que talvez eles adaptem bastante. Eles caminhem exatamente pro mesmo lugar, mas com algumas peças diferentes. Por exemplo, nas histórias em quadrinho, o Capitão Pátria acaba sendo morto por um clone dele que estava vestido de Black Noir. Já na série a gente sabe que o Black Noir não é bem um clone do Homelander, mas ele tem alguns poderes diferentes, como por exemplo voar, e ele até mesmo fala. Só que eu acho que quem vai ser o responsável pela morte do Homelander vai ser o Ryan. Por quê? Se nos lembrarmos algumas temporadas passadas, acho que inclusive foi na segunda, Homelander e o Butcher acabaram tendo um trato, que os dois estariam juntos no final dos tempos e eles sairiam na porrada, só os dois. E a gente sabe que esse é o principal ponto de impacto no emocional do Ryan. Ele sempre tá dividido entre ficar com o Homelander e entre ficar com o Butcher. Inclusive nesse último episódio ele acabou ficando mais tendencioso ao lado do Homelander, matando até mesmo a chefona lá da CIA. E isso fez com que o Butcher acordasse e percebesse que, bom, ele não pode contar com a ajuda dele. Ele já plantou a sementinha falando que ele tem que ser o responsável por matar o Capitão Pátria, que ele é o único que consegue, mas acabou percebendo que o garoto acabou voltando pro colo do pai. Ele é uma pessoa muito nova, pode acabar crescendo, pode acabar ficando com essa pulguinha atrás da orelha, sabendo agora de fato quem que é o Homelander, já tendo tido alguns confrontos com ele, e de fato ele é o único personagem poderoso o suficiente pra bater com o Capitão. Então eu acho que no final da última temporada, da próxima temporada no caso, o Ryan vai ser o responsável por arrancar o coração do Homelander, assim como acontece nas histórias em quadrinho. Talvez ele até mesmo seja uma espécie de clone do personagem, o que impede isso acontecer, não é verdade? E falando em clone, nós tivemos o retorno do tão amado Soldier Boy. Tudo bem, ele não fez uma pontinha, foi mais um teaser pra volta dele na próxima temporada. Como que o Homelander vai convencê-lo a trabalhar junto com ele? Os dois não se bicavam muito não, apesar do Soldier Boy ser o pai do Homelander, né? Talvez agora que ele tenha todo o poder de uma nação na sua mão, ele consiga convencer o Soldier Boy a fazer as coisas que ele quer, né? Poder é o que muita gente deseja. Mas já fica confirmado o retorno desse personagem na última temporada. E cara, agora a situação tá tenebrosa pros The Boys. Quase todos eles foram capturados pelos personagens de Gen V, inclusive a Kimiko voltou a falar porque o French acabou indo embora. E cara, eu tenho que falar pra vocês o seguinte, tá tão nítido que a metade dessa série foi filler, mais da metade dessa série foi filler, porque por exemplo, nos primeiros episódios eles fizeram o French ser gay. Correto? Ele acabou tendo um relacionamento amoroso com aquele Collins. Pra nesse último episódio eles retomarem o romance dele com a Kimiko, cara, então por que fizeram aquilo, sabe? Todo esse arco do French, tudo isso acabou ficando muito confuso. Acho que de fato eles não tinham ideia do que fazer com o personagem e quiseram meter algum tipo de importância, algumas historiazinhas, sabe? Coisa que não teve por que acontecer. Não teve o porquê dele ser preso, não teve o porquê ele se entregar pra polícia, não teve o porquê ele ter esse relacionamento com Collins, não teve motivo, não teve
teve razão pra nada disso, cara. Eu acho que eles só fizeram porque o French acaba sendo um dos personagens favoritos da rapaziada, e aí eles falaram, pô, a gente tem que dar um pinguinho de importância pra ele. Coisa que acabou ficando extremamente desnecessário. Era só deixar ele junto da Kimiko lá no canto, e deixa os dois, a química dos dois rolar, solta por aí, e no final acaba fazendo o romance dos dois de fato desencadear, como aconteceu no episódio de hoje. Só que tudo isso já deixa escrachado que essa quarta temporada foi um grande filler. Todos os episódios você pode pular, você só precisa assistir talvez o primeiro, o penúltimo e o último. Olha só que coisa. O único membro do The Boys eu acho que acabou conseguindo fugir foi a Luz Estrela, que aí sim eu acho que ela pode acabar se encontrando com o A-Train. Eu não sei agora se o MM, o Leitinho, acabou conseguindo sair vivo dessa também, conseguiu sair ileso dessa também. Mas é algo a se pensar, eu acho que ela pode acabar reunindo alguns aliados, pode acabar virando uma grande oposição ao Homelander, mas coisa que vai ser bastante complicada agora que ele tem uma grande massa nas suas costas. Cara, agora todos os supers estão trabalhando pra ele, eles estão matando todo mundo, cara, eles mataram todo mundo lá na Torre da VOT. Então coisas sérias estão pra acontecer, eles conseguiram fazer um ótimo trabalho com esse último episódio, eles conseguiram deixar um ânimo gigantesco pra última temporada. Vamos ver se agora eles não acabam gastando, né, queimando lenha demais. Mas eu acho que não tem mais pra onde enrolar, eu acho que de fato agora essa reta final de The Boys vai conseguir entregar, não vai ser como essa quarta temporada, que foi bastante decepcionante, sendo bem sincero, tirando o penúltimo e esse último episódio. Eu acho que eles agora estão na reta final, eles têm história pra contar, a não ser se eles quiserem poupar um pouco de tempo pra conseguir fazer um filme dessa situação toda, porque já teve, né, o ator do Homelander, o Anthony Starr, e o ator do MM acabaram revelando que eles queriam que a quinta temporada terminasse com cliffhanger pra um filme. Inclusive seria uma boa, né, uma boa escolha, não fazer uma quinta temporada e fazer um filme pra esse final de The Boys. Eu assistiria igual louco. Mas enfim, o que você achou desse último episódio de The Boys? O que você acha que vai rolar nessa quinta temporada? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. E se você ainda não deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho até agora, faz logo essas três coisas, estou contando com o teu apoio, não me deixa na mão. Mas é isso, eu espero que vocês fiquem bem, um forte abraço em todos vocês e falou!